o técnico do Amazonas, ele ficou muito na bronca, né, Rodolfo? Sim. E não tinha porquê, né? E a gente tem até... Eu acho que ele tinha que tirar a bronca e ele tirou mais uma porrada. Bora começar com os lances pós-jogo. A gente tem, primeiro, a confusão, Gabriel. Fora do gramado, que Rodolfo e o Michel estavam lá presentes. Põe a imagem, a gente segue falando por aqui. O Michel falou de cedo, Rodolfo, que basicamente a briga foi porque o Papelinho pôde acessar o gramado e os dirigentes do Amazonas não. Depois, eles foram cobrar arbitragem, o Papelinho foi brigar com o PC Guzmão. Isso. Muita onda, mano. Sem necessidade, viu, mano? Aí ele tá esculhambando com o árbitro, tá Papelinho. chamando o árbitro de um monte de Agora coisa. já com o Papelinho. Aí agora já vira discussão com o executivo do Remo, né? Com o Papelinho, né? E aí o Tonhão vai apartar Eu a briga, né? agoniado lá. Fica calmo, mano. Aí, né, a saída. E depois o técnico, né, o Guilherme Alves, falou sobre a arbitragem, Gabriel. Pode rodar aí o técnico do Amazonas falando sobre isso também. Agora aqui pra nós, né, papai? Vamos lá, vamos dar a César o que é de César. O PC Nós tá tivemos fazendo hoje certo. Bora uma lá, vamos interferência, ver. na minha opinião, bem clara no resultado, né? O pênalti em cima do Kevin, ele é absurdo não chamar o VAR, não verificar, assim, uma situação que a gente, eu sinceramente, vendo no jogo mesmo ali, no lance, eu disse claro pro meu banco que seria pênalti, que iam chamar e tal. Mas agora aqui na minha sala, vendo o vídeo uma vez, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, o lance do pênalti é absurdo. Chega a ser surreal o pênalti que não foi dado para a nossa equipe. E mesmo jogando com um a menos, nós tivemos dentro do jogo mais finalizações, né, que o Remo, né, 17-14, mas são números que não definiram um resultado positivo para a nossa equipe. Então tá aí, Será Beto. que ele diria que foi surreal também a imagem do Pavani? Do Felipe Viseu. Não, do Viseu. O Pavani também é surreal. É verdade. Será que ele diria ali, como ele disse agora há pouco? Porque o Guilherme é um cara que jogou muita bola, foi um craque fazendo gols, mas ele tá na dele ali. Ele tá discursando pra galera lá de Manaus. Então, olha só. Eu vi agora há pouco, foi surreal. Mas mostraram pra ele o lance do Viseu? Não. Será que ele diria que foi surreal o lance que não deram a favor do Remo? Então é aquilo que eu digo, pimenta no dos outros, na orelha dos outros, é refresco, né? Fico com a tua fala de manhã. Situação do jeito que tá no Amazonas, ele teve que defender o dele, jogar em alguém. Exatamente. E ele poderia até ter falado da boa atuação do time dele. E o Amazonas esperava menos do Amazonas. Outro que fez o papel dele muito bem, podia estrear nessa novela nova aí, Vale Tudo, o PC. Foi Sem necessidade interpretação aquilo ali, cara. perfeita. Melhor do que alguns atores da novela. Mas também ele aprendeu bem, né? Aluno do Luxemburgo, tu queria o quê? Sem É necessidade. um grande artista. É isso. Tirou a bronca e jogou no outro, Claro. né? Ele tem que explicar, é o time que ele montou aí. Né? Terceiro técnico no ano já também. Ele tem que explicar, é isso que ele tem que explicar. Você sabe que aqui em Belém tem uns 2, 3 que são doidos pra trazer ele pra cá pra Belém. Eu sei disso. Né? Você sabe, né? É uma quadrilhazinha que tem. São doidos pra trazer esse PC pra cá. E o dia que trouxeram ele pra cá, cuidado. O pessoal que tem galinheiro, cuidado. Que homem é uma raposa. Também é aluno de quem ele é, né? Não podia esperar outra coisa. Agora, vir querer cantar de galo, porque não sei o que papapá. Primeiro tu tem que explicar o time que tu formou. E outra coisa, quando a diretoria do Bem Remo, fraquinho, né? presidente Antônio Carlos Teixeira, diretoria do Clube do Remo que nos assiste, o Remo não pode fechar os olhos para algum. O Remo venceu por 1-0 o Amazonas na última rodada. A gente separou os momentos mais importantes, os momentos chaves para a gente entender a análise de como joga o Clube do Remo nessa partida, como jogou contra o Amazonas e como tem jogado nessa campanha de destaque da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Santana sabe tudo do Leão. E agora eles esmiuçam os detalhes pra gente. Vamos nessa. O que dá pra gente entender do Remo, que é líder nesse momento, é verdade, vai manter essa campanha, vai manter essa sequência positiva e, logicamente, pontos positivos do líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa legal nesse time do Daniel. O Remo, principalmente jogando dentro de casa, né? É um time que costuma se impor. Tá conseguindo resultados importantes, tá? Venceu o Curitiba,
venceu o América Mineiro, agora venceu o Amazonas também. A gente consegue perceber que o Remo dentro de casa gosta de marcar alto, gosta de ter uma recuperação de bola rápida, e aí seus 3 jogadores na frente, Pedro Rocha, o Janderson e também o Felipe Vizeu, costumam dá bastante trabalho aí para os adversários. Pois tá? trio de ataque é bem interessante. Trio de ataque bem interessante, o Pedro Rocha tá voando, tá muito bem. Até não fez gol nessa partida, mas foi um cara fundamental. A gente percebe aqui nesse primeiro lance como o Remo gosta de marcar alto, tá? O time que tá no campo ofensivo, praticamente todo o time, tá só o Reinaldo aqui para trás na defesa, e você vê como a defesa do Remo já começa aqui, tá? Em recuperar essa bola bem rápido, e essa bola é recuperada, o Amazonas não consegue ser jogando, aí a bola cai no pé do Caio Vinícius, que até não fez um grande jogo contra o Remo, mas é um jogador contra o Amazonas, mas é um jogador muito bem avaliado pela torcida do Remo, e de fato ele tá jogando muita bola, tá? E aí aciona rapidamente o Pedro Rocha na frente, e aí o Pedro Rocha no 1 para 1, nessa jogada mais individual, ele sempre um gesto simples até, tá? Ele costuma cortar e já tomar uma decisão, ou dar um passe, ou finaliza, ele sempre leva perigo. E a gente percebe o quê? O Remo ataca com bastante gente a defesa adversária. Aqui a gente percebe que tá o Janderson e também o Vizeu aqui nessa jogada contra 2 defensores. Sim. E aí, Vitinhas, é aquela situação, né? Quando você iguala o número de jogadores pro ataque, é vantagem. E aí o Vizeu quase faz o primeiro gol, tá? Então, assim... E é interessante a movimentação, né? O ponta ataca em diagonal, tem mais velocidade para chegar nessa bola, e o centroavante dá a volta e ataca a segunda trave, quando ele consegue encontrar mais vantagem contra o defensor. Exatamente. Bem interessante, isso é treinado, né, logicamente. Treinamento, assim... o Remo vai mostrando que tem bastante treino, né? Então são movimentações interessantes que contam com um bom momento dos jogadores também. Aqui, mais uma série de bola, tentativa de série de bola do Amazonas, e aqui a gente consegue ver como o Remo conseguiu roubar bastante ali na frente. E aí quando você rouba uma bola, já no campo de ataque, fica muito mais fácil, né? Lógico, sim. O cara que rouba aqui na jogada é o Pavini, e ele faz o gol da vitória do Remo, depois numa outra situação, mas ele foi muito bem na partida, tá? Principalmente porque é um jogador bem dinâmico, de bastante movimentação. E aqui rapidamente você percebe como o Remo recupera essa bola e já tenta ligar com o seu ataque, né? E aqui, mais uma vez, jogadores povoando bastante o meio, essa jogada acaba não acontecendo, mas você vê que o Jaderson, é a dupla sertaneja, né? O Janderson e o Jaderson, né? Que era o Jaderson na jogada, ele ataca também bastante essa linha defensiva, né? Costuma aparecer bem na frente também. E o que é interessante, Mate, o Jaderson, ele era ponta, né? No início da carreira, ele não era um jogador que jogava um meio... Ele passa a ser segundo volante na última temporada no acesso da Série C à Série B do Remo, né? Ao lado do Pavani, sim, mas com o Matheus Anjos em muitos momentos como esse meio avançado. Não era esse cara que jogava mais à frente, era o volante. Agora, com a chegada do Caio Vinícius, joga ao lado do Pavani e o Jaderson passa a ser o 10, passa a ser o armador, um cara que chega mais à área, né? E tem essa qualidade para fazer, ser atacante quando estava na base, no começo da carreira pelo Atlético Paranaense e pela Tombense também. Então, é interessante esse movimento, é interessante como o Daniel Paulista adaptou esse meio campo e colocou o Jaderson, um destaque da última temporada, para jogar mais à frente, né? E aqui a gente já percebe, então, o padrão do time jogando em casa, né? Tentar recuperar essa bola alto para aí sim conseguir rapidamente... E também é um time bem objetivo, né? Rapidamente tentar finalizar essa jogada no gol. Exatamente. E aqui a gente consegue ver, aqui é o lance do gol, na verdade, tá? Eu coloquei aqui no meio, eu coloquei na ordem dos fatos aqui, de fato, do jogo, porque o lance do gol acontece numa bola parada, que é o que, de fato, a gente não esperava muito, ainda mais do Pavani, que é o cara que faz esse gol, porque ele ataca a primeira trave. E aí o gol do Remo, então, pra gente deixar registrado, um gol numa bola parada. Mas que é importante demais, né? Que é importante demais. E o Remo já fez gols, não em bola parada, mas digo assim, em bola aérea também, né? O Pedro Rocha é um cara que tá cabeceando bem, aparece bem para finalizar essa jogada na área. Então, time que mostra recurso também, tá? Fazendo um gol numa bola parada. Mas o que a gente quer mostrar principalmente do Remo, como esse time ataca bem essa última linha do adversário. Aqui uma bola longa do Marcelo Rangel, que vai no Marcelinho, cara. Lateral direito da equipe, onde ele tá? Tá atacando a última linha do adversário, que a gente percebe que tá tudo no mano, tá? Todo mundo no mano, 4 contra 4. E ele ganha essa primeira bola, consegue levar vantagem aqui sobre a defesa. E aí já é uma situação perfeita pro Remo. Um lance muito semelhante ao gol que saiu contra o Coritiba, tá? O Janderson vem, cruza essa bola para trás, aí o Pedro Rocha vem e finaliza. Aqui ele acaba não conseguindo fazer o gol, mas quase. Né? Uma ótima jogada e mostra que é treino também. É padrão, exatamente. É uma jogada parecidíssima, né? E aí todo mundo no mano, todo mundo no 1 contra 1. O Janderson com essa qualidade de X1 contra o lateral adversário em muitos momentos, nesse lance até não contra o lateral, contra o zagueiro, que é melhor pro ponta, né? E aí o Pedro Rocha nessa diagonal para dentro. Finalizar o melhor do jogo dele. Ainda tem certa explosão, mesmo com tantas lesões na carreira. Então é um jogador que, na finalização, na fase terminal da jogada, tem seu destaque, né? E acho que é treinamento, né? É a mesma jogada do gol contra o Coritiba. É bem interessante.
interessante, tá? E antes da Bem gente legal. continuar essa análise, falar pro torcedor do Remo que Deixa tá o chegando like. agora, deixa o like aqui no nosso canal e segue a gente também, né? Tá chegando pela primeira vez esse conteúdo, essa análise, a gente fala de todas as equipes aqui do futebol brasileiro, especial do Remo hoje, já trouxemos outros vídeos também, fizemos vídeos do Pedro Rocha, podemos fazer mais vídeos também, se você falar aqui nos comentários, sugere pra gente aí, tipo de conteúdo de análise que você quer ver aqui no canal também, mas fica à vontade, segue a gente, torcida do Remo, venha com a gente nessa análise aqui, Vamos lá. porque... o Leão, não à toa, tá na liderança da Série B no momento, É tá? isso, né? E aqui, mais uma vez, tá? Um lance, eu vou até voltar, comecinho dessa jogada, porque é um ataque do Amazonas, e o que a gente quer mostrar? Mais uma vez, a questão de ser um time muito direto, tá? Em várias oportunidades, o Remo recupera essa bola e rapidamente já procura espaço. Porque aqui, principalmente nessa situação, o espaço apareceu Sim. de bandeja, né? Tinha um espaço muito grande para atacar. E o Remo não pensa duas vezes, porque principalmente nos pés do Janderson, é um jogador bem rápido, né? Consegue atacar bastante esse espaço e aí ele consegue levar vantagem conduzindo essa bola. E aqui, mais uma vez, uma situação onde você tem 4 jogadores atacando 4 jogadores. E aqui o Felipe Viseu, que está tentando recuperar a sua melhor forma, né? Aqui no Remo, ele acaba finalizando o gol. E eu acho que ele faz correto, tá? O Pedro Rocha aparece para jogar, tem o Jaderson e o Janderson aqui na jogada também. E ele acaba finalizando. Poderia ter feito outra coisa? Poderia, mas foi uma boa finalização. E é um Centroavante ataque... tem que fazer isso mesmo, tá? Sim, o centroavante vai finalizar todas, né? E é um ataque muito plural, né? Você tem o Janderson, que é um cara mais de condução de bola, que tem um pouco mais de drible curto, é um cara mais insinuante desse ataque. Você tem o Pedro Rocha, que sempre foi um ponta finalizador de jogada. Um cara que com poucos toques na bola consegue resolver um lance. E o Felipe Viseu, uma referência de ataque, um cara um pouco maior para sustentar um pouco mais esse jogo e ter presença na bola aérea também. Então é um ataque que deixa a zaga adversária em indecisão, né? É um ataque que consegue ter alternativas diferentes para atacar cenários diferentes também, né? Você vê que está conseguindo ter uma química entre eles ali, Sim. né? Porque são jogadas que tem variação, né? Exato. Tem variação, como você falou, às vezes o Janderson faz o facão, enfim, o Viseu atacando mais por trás. Mais uma jogada tá em que o Marcelinho aparece. E aqui a gente percebe que os laterais do Remo apoiam bastante, né? Sim. Antes era o Alan Rodrigues lesionou, aí entrou o Sávio. O Sávio também fez uma boa partida contra o Amazonas agora, mas são 2 jogadores que o tempo inteiro aparecem na frente dos laterais do Remo, atacando junto com essa parte ofensiva do time, né? Então o Marcelinho aparece mais uma vez, e aqui a gente vê o tanto de jogador do Remo, mais uma vez, que tem na área. E aí para o adversário marcar também é complicado, né? Ou você baixa o time inteiro, ou você fica meio desorganizado, que nem o Amazonas ficou nessa situação, né? Pois é. Porque aqui você tem uma liga com 5 jogadores, mais o Pavani, que está aqui um pouco mais atrás da jogada, e aí 5 defensores ali meio junto, né? Então, assim, tende a favorecer o ataque, é o que acontece. Né? A jogada acontece uma finalização, é bloqueado, mas enfim, mais uma situação, Vicenzo, em que acontece esse ataque à última linha com bastante gente, e aí uma troca de posições ali, a jogada está fluindo. O Remo está mostrando bastante qualidade nesse tipo de ataque. Mais uma situação no segundo tempo, partindo de novo do Janderson. Leva essa bola pela ponta direita e aí ele acaba tomando a decisão. Agora ele cruza para frente. Ele poderia ter tentado o passe aqui, Sim. poderia ter levado um pouquinho mais essa bola, mas ele tentou cruzar direto. Olha, 2 contra 1 dentro da 2 grande contra 1. área, né? E essa jogada o defensor acabou levando a melhor, acabou não Sim. conseguindo cortar. Aqui, para finalizar essa questão da pressão, tá? O Pavani mais uma vez. E aqui mostra a importância dele nessa partida, né? Não só nessa partida, né? Ele vem jogando bom futebol e nessa partida, de fato, ele se destacou ainda mais. Rouba mais uma bola, tá? O Amazonas vai tentar sair jogando, ele rouba a bola e já rapidamente liga o ataque. Você vê que o Pedro Rocha já ataca essa última linha e de novo. Mais uma situação. Olha quantas situações, 3 cara, contra 2, de né? vantagem, né? Sim. Do Remo. E você gerar vantagem no teu ataque é o principal. É difícil de acontecer. Sim. Então, o Remo conseguiu em várias situações nessa partida colocar o seu ataque em vantagem. Aí o Pedro Rocha recebe essa bola, escapa um pouquinho, né? Acaba ficando longa e o gol acaba não acontecendo. Falta a explosão pro Pedro Rocha, né? Que já teve em alguns momentos, falta nesse momento para finalizar a jogada. De fato. O Remo, inclusive, está fazendo um trabalho de recuperação física bem legal com ele, cara. Então, quem sabe a gente possa ver uma versão ainda melhor dele. Aqui, para finalizar, um gol que foi anulado. É uma jogada do Regis, conhecido nosso aqui do Paraná, né? Já passou pelo Coritiba, pelo menos. Ele faz o gol, acaba sendo anulado, mas era mais um lance, tá? E esse lance aqui, já no final da partida, né? Que mostra que o Remo também consegue trabalhar essa bola e fazer... Você vê que é uma movimentação interessante, né? Essa bola sai da ponta esquerda, é aquela dinâmica de terceiro homem... É verdade. Mais ou menos, né? Não é bem essa dinâmica de terceiro homem, mas é mais ou menos. O terceiro homem, no caso, aqui é o Regis. Sim. Ele que faz o facão e ele indica onde ele quer receber essa bola. E aí fica fácil para receber, né? Sim, exatamente. Aí ele recebe, tudo bem, a bola não é das melhores, mas ele consegue cortar, finalizar pro gol. Então, assim, o Remo tá mostrando bastante variação, Sim. mostrando bastante qualidade. E uma vitória por 1-0, coloca o time na liderança provisória, pelo menos, mas na parte de cima, né? E não deixa de ser uma surpresa também a forma como o Remo tá conseguindo os resultados dentro de casa, se afirmando como mandante, né? E é importante você ter características diferentes ao longo do jogo, né? O Regis se diferencia muito do Jaderson. Jaderson com mais imposição física, o Jaderson como um cara mais de duelar no meio campo para pressionar um pouquinho melhor também.
e finalizar a jogada, bate bem de fora da área. O Regis é outro jogador, mais um articulador, um jogador que tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé, mas não é tão intenso como é o Jaderson. A mudança do Felipe Vizeu com o Adailton, né? O Adailton jogou até pela esquerda em determinado momento nessa temporada pelo Remo. Um jogador que é mais móvel, consegue participar um pouco melhor das combinações. Então é diferente a característica do Vizeu também. É um elenco bem montado, é um trabalho bem feito pelo Daniel Paulista. E a pergunta é sólido o suficiente para se manter numa briga pelo acesso? Porque aí é um intruso, né? Não se esperava desde o início da competição que o Remo de fato estivesse numa briga pelo acesso. O Remo cala os críticos e coloca-se nessa briga. Mas é sólido o suficiente para se manter até o final? Olha, tá mostrando que sim. Vamos ver como é que vai ser ao longo da temporada, porque de fato é uma temporada muito longa, né? O Remo já está se colocando num lugar onde a gente não imaginava, está surpreendendo, mas de fato precisa manter esse ritmo, essa pegada, porque não é fácil, né, Vitinho? Lesões, suspensão, cartões, enfim, tudo que pode ter um campeonato de pontos corridos, muitas incógnitas ainda, né? Incógnitas.